Então, pessoal, nós vimos briófitas e pteridófitas na última aula. A gente vai retomar, aliás, na penúltima aula, a gente vai retomar esse assunto no próximo livro, no livro 3, tá? Vai fazer a continuação de Reino Plant. Na última aula mesmo, nós vimos essa parte aqui de ciclo celular. Então, a gente falou sobre intéfase, né? A intéfase intercalando-se ali com o período de mitose ou meiose, né? Para formar o ciclo celular, hidrófase, metáfase, anáfase, telófase. Esse contexto aqui de ciclo celular, ele envolve a intéfase e a divisão celular em si. E a gente tem para hoje, tá? A continuação aqui da frente C, do livro 2, que é a parte de genética. Então, a gente tem aqui, ó, primeira lei de Mendel, tá? Genética aqui nesse livro, ela já começa assim, em cheio já no mendelismo, né? Depois de mendelismo, você tem ali um pouco de probabilidade, tem heredogramas, né? Aí, depois, já emenda aqui, ó, cadê a sequência? Na sequência já chega aqui, segunda lei de Mendel e grupos sanguíneos, tá? Então, assuntos que vocês já viram, a gente vai fazer aqui uma revisão, trazendo aqui um pouco do que seria também uma genética pós-Mendel, né? Falar um pouco aqui de eritroblastose fetal, enfim, né? Doação sanguínea, essa coisa toda. Para quê? Sim, e aqui no final, herança relacionada com o sexo, né? Enfim. O que é que nós vamos fazer hoje, pessoal? Eu acho que esse aqui é o último assunto. Deixa eu carregar aqui. Esse aqui eu acho que é o último assunto dessa frente C. É isso mesmo. Daí vão restar os exercícios. O que é que vamos fazer? Nós vamos tentar ver a... Aí tem aqui um negócio para maior de 18 anos aqui e tal. Enfim, nós vamos tentar ver toda essa parte de genética hoje. Tá? Então, aqui a gente tem muito assunto e pouco tempo, a gente vai tentar fazer isso. Ok? Como? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Tudo isso, na verdade, é genética. Ok? Tudo isso faz parte de genética. Então, a gente vai tentar ver todo esse contexto aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês perguntam, tá? Mas a gente vai tentar ver toda essa parte de conteúdo, essa parte mais teórica, em sequência, tá? Para a gente fechar aqui o livro 2, aqui à frente C, porque na semana que vem, dia 20, né, na segunda-feira, seguindo o cronograma, nós fechamos o segundo bimestre. E com avaliações, com atividades avaliativas e tudo mais. Tá? Então, eu quero deixar tudo fechadinho, tudo bonitinho. Tá? Na próxima aula, a gente pode fazer um apanhado de questões, tá? A respeito do assunto, mas a gente vai deixar essa parte teórica agora. Tá ok? Então, vamos lá, porque é a cara que a gente tem muita coisa para conversar. Então, vê só, pessoal. Olha só. Esse assunto de genética, ele é um assunto bastante interessante, é um assunto que, assim como o da última aula, que foi... o da última aula foi justamente ciclo celular. Esses dois assuntos, ciclo celular, né, que no meu tempo eu chamava apenas de divisão celular, pensava que era só divisão celular, não entendi nada de interfase e pouca coisa de divisão. Esse ciclo celular e a genética eram assuntos que eu não gostava, não achava legal, porque, na verdade, os professores não me ensinaram, ou foi eu que não aprendi bem, sei lá, ou as duas coisas, enfim. Mas eu não aprendi, eu não gostava, porque eu não, enfim, não conseguia aprender, tá? Quando eu fazia perguntas, não tinha as respostas devidas. Então, foram assuntos que formaram bolas de neve na minha mente.
Eu só vim compreender mesmo na graduação e melhor ainda quando eu comecei a ensinar. Ok? Então, são assuntos que hoje eu gosto de verdade, porque eu consegui aprender. A gente gosta muito daquilo que a gente aprende. Geralmente, a gente passa para os outros aquilo que a gente gosta. Mas o inverso também é verdadeiro. A gente gosta daquilo que a gente aprende. Ok? Aquilo que a gente não sabe de nada, né? Dificilmente a gente gosta, porque a gente só tem afinidade com aquilo que significa algo para a gente. Ok? Então, que a gente possa ter significados a partir de genética, a partir de ciclo celular também, na última aula, sabendo que isso aqui é aula de revisão. Né? Vocês já viram esse assunto. Então, genética, pessoal, se você pegar aqui, ó, estava na última página. Genética, se você pegar aqui do grego, você vai ter aqui, ó, como definição para a palavrinha genética, o gnós, que significa origem, nascimento, criação, de onde partem as informações, as características. A gente sabe que tudo que a gente tem hoje de genética não surgiu assim rapidamente. Foi um compilado de estudos, né, que teve assim seu auge ali com Mendel, e hoje a gente tem informações bastante relevantes para os nossos dias, graças à genética, né? A gente consegue fazer mapeamento genético, fazer vacinas, elaborar tratamentos para doenças, testes, exames, fabricar transgênicos, fazer clonagens, né? Tratamento com célula-tronco, tudo isso tem a ver com genética, tem a ver com a parte de biologia molecular, análise genética, mapeamento genômico, e tudo isso é recente. Apesar de que todo esse conteúdo recente depende daquilo que Mendel trouxe para a gente lá desde o tempo que não existia microscópio. Mendel é um dos grandes biólogos de todos os tempos, porque ele trouxe informações sem precisar copiar ninguém, sem precisar trazer plágio, né? Ele trouxe novidade biológica. Isso é fantástico. Então, é a ciência dos genes, a ciência da hereditariedade. Saber como é que funciona os mecanismos de hereditariedade, tá? O que é que a gente vai observar aqui dentro de genética? A gente vai estudar o material hoje, né? A gente estuda o material genético, ou seja, DNA, RNA, sabendo que o DNA é aquela molécula em estrutura de dupla hélice, né? Formada ali por bases nitrogenadas, pontos de hidrogênio, um açúcar, né? Que é a desoxirribose, no caso DNA, o RNA é a ribose, e as bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina e timina, sabendo que o RNA muda-se a timina pela uracila, ok? Esse DNA, ele é um enroladozinho, né? Ele é todo organizado em estonas, tá? Que são proteínas específicas que formam os nucleossomos para formar a cromatina, e essa cromatina está enrolada em cromátides, tá? Que são estruturas dos cromossomos. Então, nosso DNA está organizado em cromossomos. Esse material genético e tudo que a gente sabe de genética depende de alguns mecanismos para que ele possa expressar as nossas características. Os principais são transcrição, tradução, mutação e recombinação gênica. Por quê? Transcrição vai ser o DNA servindo de molde para fabricar RNA. Esse RNA sai do núcleo, vai para o citoplasma, para que possa ser realizada a tradução. O que é a tradução? É quando, a partir do RNA, seja fabricado, ou seja fabricada a proteína, seja fabricados os aminoácidos para serem fabricadas as proteínas. Então, as proteínas são fabricadas, o que a gente chama de tradução. Essa fabricação de proteínas é que manifesta as nossas características. Tudo que a gente basicamente, é graças às proteínas que a gente consegue sintetizar. Além disso, nós temos algumas modificações do DNA que vão acontecendo ao longo das nossas vidas, e essas modificações podem ser modificações benéficas ou maléficas. Quando elas são benéficas, elas são mantidas. Geralmente, elas são mantidas e são passadas de geração para geração. A gente chama isso
de mutação. Essas modificações que são passadas de geração para geração, de modo que as melhores mutações, elas garantem nossa adaptação ao meio. Outra coisa que tem a ver com modificação do material genético é o que a gente chama de recombinação gênica. A recombinação gênica vai ser o quê? Vai ser quando a gente tem o DNA da nossa mãe e do nosso pai se misturando ali na fecundação para garantir que nós tenhamos um material genético único. Então, a recombinação gênica acontece graças à fecundação e graças a um mecanismo que existe lá na meiose 1, que é o crossing over, que é quando o cromossomo ou os cromossomos, eles misturam o material genético, né, para garantir que o DNA do meu espermatozoide ou do óvulo das meninas, né, ele seja único, o DNA seja único. Então, esse mecanismo que acontece na meiose 1, que é o crossing over, ele garante também essa recombinação gênica. Então, a recombinação gênica é essa, não tem muito o que falar, essa recombinação, é esse rearranjamento que acontece no DNA para garantir que um indivíduo ele nasça com um DNA único, né? Professor, mas é a questão dos gêmeos. Nos gêmeos univitelinos, nos gêmeos idênticos, o DNA é igual, mas igual entre eles, né? Se você comparar o DNA deles com outros DNAs no mundo, o DNA deles é único, né? Ele só vai ser, eles só vão ser clones quando comparados entre si. Beleza. Pessoal, a vida ela vai ser regida graças a esses mecanismos que a gente falou e graças a substâncias específicas. Se nós formos colocar quais são as substâncias específicas e essenciais para a vida, a gente vai ter o material genético, que é o DNA, o RNA, a água, porque água? Porque a maioria das reações químicas acontecem em meio aquoso, ok? Vai ter algum tipo de gás ali, né? No caso da gente, o oxigênio é o principal, para que nós possamos ter metabolismo ativo, né? Quebrar a molécula de glicose, liberar ATP e ter energia. E algumas proteínas, né, que nós possuímos que dão aí nossa estrutura e fornecem as nossas características. As proteínas, elas são moléculas relativamente grandes que possuem aminoácidos na sua composição. Os aminoácidos eles são ligados em sequência para fazer com que cada proteína ela consiga manifestar uma característica diferente. Então, nós temos uma sequência aí de aproximadamente 30 mil genes e cada um desses genes está relacionado, mais ou menos relacionado, a uma característica manifestada em nós. A gente vai ver que isso é um pouquinho diferente, segue uma regrinha diferente mais para frente, mas até então você pode pensar o seguinte: cada gene manifesta uma característica em nós. Mas essas características, a partir desses genes, são geradas de que forma? Bem, se nós observarmos os genes, cada gene ele vai ser formado por nucleotídeos, né, que são formados pelas estruturas que a gente já falou antes, bases nitrogenadas, desoxirribose, pontes de hidrogênio, né, fosfato, ligações fosfato. Então, essas bases nitrogenadas, elas são organizadas, vamos dizer assim, no nosso DNA, de modo a formar um código que a gente chama de código genético. Então, você vai ter adenina, citosina, guanina e timina sendo organizadas formando um código genético. Esse código genético do DNA é copiado para o RNA mensageiro. A gente chama esse mecanismo de transcrição. Quando é copiado, esse RNA mensageiro ele vai para o citoplasma para garantir que nós tenhamos fabricação de proteínas. De modo que cada três bases nitrogenadas dessa, cada trinca de bases nitrogenadas, garante a sintetização de um aminoácido. Então, cada trinca dessa, a gente chama de códon, cada códon gera um aminoácido. Então, o códon, uracila, guanina, guanina, é a tripsina, o aminoácido tripsina. Uracila, 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 fenilalanina. O códon
Guanina, guanina, citosina vai ser a glicina. Uracila, citosina e adenina vai ser a serina. E assim por diante. Ah, professor, eu tenho que decorar todos esses códigos? Não. A gente está vendo aqui o que significa um códon e como é que a partir do códon é gerado um aminoácido. Tá? Do RNA mensageiro, que possui os códons, até a proteína, eu vou ter a participação de outro RNA, que é o RNA tradutor, que ele vai pegar a informação do RNA mensageiro e vai trazer um aminoácido específico para que ele possa se ligar. E eu vou ter o RNA ribossômico, que é o que fabrica os ribossomos. O ribossomo é a organela responsável por fabricar proteínas. Tá? Esse processo sempre começa com o códon AUG, com a metionina, tá? Que é o códon de start, de início, de fabricação da proteína, e ele vai parar ou com o UAA, ou UAG, ou UGA ou UGG, que são os códons, aliás, ou UGA, esses três códons, UAA, UAG e UGA, são os códons de parada, ou seja, são os códons que, quando ele aparece, a proteína é fabricada, ela é sintetizada, ela termina a sintetização. Para que a gente possa entender melhor esse processo, nós precisamos compreender alguns termos. Primeiro, genótipo, que vai ser o conjunto de genes que a gente possui, né? Ou seja, meu genótipo é o conjunto de sequências, né, de código de bases nitrogenadas para eu fabricar proteínas. E o meu fenótipo vai ser o conjunto de características que eu vou ter. Ou seja, a coloração da minha pele, a minha cor marrom, faz parte do meu fenótipo. E a sequência de bases nitrogenadas que é necessária para fabricar a melanina faz parte do meu genótipo. Tá? Isso tudo está armazenado no que a gente chama de cariótipo, tá? Que é o conjunto de todos os meus cromossomos. Tá? Que é o que eu tenho aqui, são 23 pares, sendo que o par 23 é o formado pelo o par de cromossomos sexuais, XY ou XX. Vocês já sabem disso. Para que a gente possa entender melhor ainda, eu tenho essa animação. Então, veja só. Do DNA até a proteína, o que é que eu tenho? Eu tenho uma célula, que eu posso observar aqui, atravessando a membrana dela, eu tenho algumas organelas, mitocôndria, complexo de Golgi, e eu tenho um núcleo com retículo endoplasmático ao redor. Se a gente entra pela carioteca, você tem a observação do cromossomo, onde você vai ter a cromatina toda enroladazinha e o DNA enrolado em estonas. Esse DNA, para que haja o mecanismo de transcrição, ele vai ser aberto ao meio, tá? Nos genes, né? O DNA em si. Ele vai ser aberto pela RNA polimerase, que é uma enzima, é um tipo de proteína, vai abrir o DNA ao meio como se fosse um tipo de zíper, sabe? Um flash, para que possa ser fabricado aqui o RNA mensageiro. Então, você observa que a uracila está sendo arranjada aqui, ó, tá? O RNA mensageiro. À medida que ele vai sendo formado, você vai tendo aqui uma sequência de códons, tá? Esses códons não vão ser todos utilizados, parte dele vai ser cortada e o RNA vai ser rearranjado para que ele possa sintetizar as proteínas fora do núcleo. Ele vai para o citoplasma. Então, ele sai aqui do núcleo, passa pelo poro, né, da carioteca, chega no citoplasma para se encontrar com o ribossomo, que é a organela responsável por sintetizar proteínas. Quando ele encontra o ribossomo, os RNA tradutores vão começar a se ligar com o RNA mensageiro. Esse RNA tradutor, cada um deles, traz um aminoácido por conta do códon aqui que vai ser lido. A gente chama esse códon aqui do RNA tradutor de anticódon. Ele se liga ao códon do RNA mensageiro. Então, à medida que ele vai se ligando o códon com o anticódon, tá? O RNA mensageiro com o RNA tradutor, vai se trazendo aqui as sequências de aminoácidos para que eu possa sintetizar uma proteína. No final do processo, vem aquele códon de parada e eu vou ter
uma proteína sintetizada. Sendo que, a partir dessa proteína sintetizada, eu vou ter uma característica manifestada. Ok? Beleza. Diante disso, a gente pode compreender o seguinte: todas as nossas características dependem da síntese de proteínas. Então, eu vou ter algumas informações dentro desse contexto que são importantes para eu entrar no mendelismo lá da genética. Eu não posso chegar assim de cara. Ok? Então, vamos lá. Genótipo vai ser o conjunto de genes. Fenótipo, conjunto de características. Haploidismo seria um tipo de célula, um tipo de estrutura que possui os cromossomos que não estão em pares, ou seja, metade dos cromossomos possíveis. Células haploides, por exemplo, em nós, são os gametas. Diploidismo seriam estruturas ou células que possuem cromossomos em duplas, em pares. Células diploides em nós são todas as células com exceção dos gametas, tá? Célula da minha pele, do meu cérebro, dos meus ossos e assim por diante. Quando você vem para os genes, são as partes do meu DNA que são responsáveis por sintetizar proteínas e manifestar características. Já que genes alelos são os genes que estão em cromossomos separados, mas que são pares, para que possam se manifestar características. São os pares de genes. Genes alelos homozigotos são quando os genes alelos são iguais para manifestar uma característica. Heterozigotos são quando eles, apesar de manifestarem uma característica juntos, eles são diferentes entre si. Genes dominantes são aqueles que manifestam característica que domina sobre outra. São aquelas características que são aquelas que são prevalecentes, aquelas que prevalecem sobre outras características. Um exemplo é a cor de pele negra sobre o albino. A cor de pele negra é uma característica dominante sobre o albino, que é recessivo. Ok? Vamos aqui para mendelismo. Mendel, como a gente conversou agora, é um biólogo extremamente influente por vários aspectos, por várias justificativas, mas eu acredito que a principal delas ele usou o que ele tinha em mãos, que não incluía microscópio, isso faz muita diferença, para que ele pudesse levantar dados, levantar informações que eram novidades para seu tempo, sem precisar copiar nada, vamos dizer assim, sem precisar plagiar. E essas informações se mantêm até hoje, tá? A partir do que ele levantou, do que ele trouxe, ele postulou, ele tem ali duas argumentações principais, que a gente conhece como primeira e segunda lei de Mendel, né? A primeira lei ficou conhecida como lei da segregação dos fatores e a segunda lei como lei da segregação independente dos fatores. Então vamos ver o que significa isso. Então tá, o Mendel vai ser um cara que viveu de 1822 a 1884. Foi um monge agostiniano, tá? Austríaco. Trouxe estudos sobre os mecanismos da hereditariedade, postulando uma das mais importantes registros de seus estudos em 1866, tá? Tudo que a gente conhece da base da genética graças aos estudos do Mendel. Mendel, ele estudou alguns grupos de indivíduos, tá? Mas a gente poderia falar sobre a história dele, o histórico dele, acho que eu já conversei isso com vocês, mas o grupo que ele passou mais tempo estudando foi o grupo das ervilhas, né? A Piso-Sativum, de modo que ele escolheu as ervilhas porque elas possuíam fácil cultivo, um ciclo reprodutivo muito rápido, geravam muitos descendentes, ele conseguia polinizar intencionalmente, fazer a autopolinização de uma planta, fazer a polinização de uma planta com outra, né? Fazer um cruzamento do jeito que ele queria, e as ervilhas possuíam características extremófilas, ou seja, ou a planta tinha a flor branca ou púrpura, ou a posição era axial ou terminal, ou a planta era alta ou baixa, ou tinha semente lisa ou rugosa, ou amarela ou verde.
ou a vagem era inflada ou comprimida, ou a cor era amarela ou verde. Então, as plantas possuíam características extremófilas, não tinha aquela característica intermediária, tá? Então, ele determinou aquelas 7 características e, a partir dessas características, ele anotou muitos informes em seus registros. A primeira lei de Mendel, a lei da segregação dos fatores, ela trouxe o seguinte, a seguinte lógica, a seguinte informação para a gente. Vamos lá. Mendel pegou um tipo de característica, uma planta que possuiu alguma característica que ele considerasse como recessiva, e outra planta que tivesse a característica que ele considerasse dominante. Sendo que os dois indivíduos, tanto a característica recessiva quanto a dominante, eram características puras. Para que ele pudesse ter essa característica pura, ele fez sucessivas autopolinizações com cada uma dessas plantas, até ele ter o descendente sempre manifestando a característica dos pais. Beleza. Então ele pegou aqui característica pura, uma dominante e uma recessiva, e ele cruzou essas características. Ok? Digamos que aqui eu tivesse o Vzinho fosse a característica verde e o Vzão característica amarela. Tá? Característica dominante amarela e o verde recessiva. Quando ele cruzou essas duas plantas, 100% da geração F1, a primeira geração de filhos, foi de indivíduos dominantes. É interessante. Como é que a característica recessiva não aparece na geração F1? Beleza. Ele pegou esse indivíduo que tinha característica dominante da geração F1 e ele fez autopolinização com esse indivíduo. Quando ele cruzou esse indivíduo com ele mesmo, gerou aqui, na autofecundação, 3 indivíduos com característica dominante para um indivíduo com característica recessiva. A característica recessiva que desapareceu na F1 reapareceu na F2. Ele chamou isso de segregação dos fatores. O que era fator para Mendel? Era o gene. Então, os fatores aqui do recessivo se separavam, não apareciam na F1 e depois se juntavam e reapareciam na F2. Por isso que ficou conhecido como lei da segregação dos fatores. Então, esse mecanismo aqui de desaparecimento da característica recessiva e reaparecimento na F2, desaparecimento na F1 e reaparecimento na F2, foi um mecanismo que se tornou padrão quando Mendel fazia esse tipo de cruzamento. Tá? É o que nós temos aqui, uma proporção de 3 para 1. Na segunda lei de Mendel, Mendel queria saber como se comportariam essas características quando ele as observava em manifestação simultânea, né? O que a gente chama de polihibridismo, dihibridismo, trihibridismo e assim por diante. Polihibridismo. Então ele pegava aqui semente amarela lisa, por exemplo, cruzava com a verde rugosa. Ia dar 100% amarela lisa, ou seja, características dominantes. Mas, o que iria acontecer quando ele cruzasse a amarela lisa com a amarela lisa? É o que a gente tem aqui. Ó. Ele traçou aqui os gametas femininos de um lado, masculinos aqui na parte superior. Esse quadro é chamado de quadro de Punnett. Então, a partir desse esquema, ele vai ter aqui, por exemplo, essa semente aqui, ela vai ser amarela lisa, amarela, que tem um Vzão, lisa, porque tem um Rzão, amarela lisa. Aqui, amarela lisa, amarela rugosa, amarela lisa, amarela rugosa, amarela lisa, verde lisa, verde lisa, amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa e verde rugosa. Ele tinha aqui um contexto de 16 indivíduos,
sendo que 9 deles amarela lisa, 3 amarela rugosa, 3 verde lisa e 1 verde rugosa. Ele tinha uma proporção, na segunda lei, de 9 para 3 para 3 para 1. Ele chamou de lei da segregação independente dos fatores, porque as características, mesmo quando observadas simultaneamente, elas se manifestam de forma independente. Por isso que lei da segregação independente dos fatores. Os fatores, ou os genes, né? Ele não sabia que eram genes, mas os fatores se separam e se juntam de forma independente. Ou seja, a característica da cor, ela não influencia na característica da altura, que não influencia na característica da textura e assim por diante. Isso seria a segunda lei de Mendel. Hoje, pessoal, nós temos estruturas, nós temos formas, figuras para poder representar o que a gente está observando nas questões, né? Por exemplo, o indivíduo macho, normal, seria o quadrado branquinho, fêmea normal, o círculo branquinho, sexo não informado, mas branquinho assim, seria sexo não informado, mas normal, né? Quando está pintadinho de preto, a gente tem um indivíduo que é afetado, por exemplo, diabetes, miopia, enfim, algum tipo de anomalia que a gente quer observar, síndrome de Down e assim por diante. Quando tem um pontinho, é um caractere ligado ao cromossomo sexual, cromossomo X, cromossomo aqui X, porque é círculo, né? Mas se fosse quadrado seria o Y. Quando tem uma setinha, está indicando o indivíduo do heterograma que é o alvo, uma família aqui, ó, tem um casamento e os filhos, né, sendo observados, tá? Gêmeos dizigóticos, gêmeos monozigóticos e casamento consanguíneo com 2 linhas entre os indivíduos, ok? Tá? Por exemplo, se a gente fosse observar aqui miopia, né? A gente pudesse observar aqui, ó, seriam os indivíduos que estão afetados aqui. Depois você dá uma olhada aqui para entender, porque a miopia aqui nesse esquema é um caráter recessivo e autossômico. Autossômico porque não é ligado ao sexo, tá? Mas porque que é recessivo nesse contexto aqui. Ok? Vamos lá. Pessoal, para que a gente possa calcular quantos gametas são formados a partir do indivíduo ou de um genótipo específico, o que é que a gente vai fazer aqui nesse contexto? Ó, por exemplo, esse indivíduo aqui, ó, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Quantos gametas podem ser formados aqui? Aqui a resposta seria o quê? 8 tipos. Por quê? A gente contaria aqui, ó, a gente contaria quantos pares em heterozigotos, tá, vão existir aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Tá? Então, eu vou colocar o quê? Eu colocaria 2. Aqui, ó, o número de gametas, por exemplo. 2, né? E o N é o número de pares em heterozigose. Em heterozigose. Tá? Então, eu vou ter aqui o seguinte. Por exemplo, os genótipos que eu tenho aqui, ó. Genótipos. O Azão, Azão, Bezão, Bezinho. Eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 1, porque eu só tenho um indivíduo aqui em heterozigose. 2 elevado a 1 vai dar 2. Cadê aqui? 2. Meu mouse está com talento. Nesse outro, pares em heterozigose. Eu tenho 2 pares em heterozigose. 2 elevado a 2 dá 4. Aqui eu tenho... Esse daqui ele está com uma falha. Aqui seriam 12. 12 tipos, ó. 1, 2, 3, 4. 2 a 2. 2 elevado a 2. 4, 4 elevado a 2. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2. Aliás, ia dar 16. Esse aqui está com uma falha. Seria 16. É a mesma coisa que a gente tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 pares em heterozigose. Tá? Vou até ajustar isso aqui, viu agora? 4 pares em heterozigose. Vai dar 16 gametas diferentes. 5 pares em heterozigose vai dar 32, porque é o 2 elevado à quinta potência, né? É o número de pares em heterozigose.
E aqui 6, porque eu tenho 6 pares heterozigosos. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pares heterozigosos vai dar 64 gametas, tá? Para você entender, os gametas seriam isso daqui, ó. O número de gametas é o que eu tenho aqui e aqui, ó, para formar os indivíduos aqui no cruzamento. Vamos adiante, tá? Lembrando que aqui são 16, beleza? Vamos lá. Na genética pós-Mendel, eu vou encontrar aqui, por exemplo, algumas informações a mais do que Mendel falou. Eu vou ter aqui um exemplo, a pleiotropia, que vai ser o quê? Quando eu vou ter o mesmo par de genes controlando duas ou mais características. No caso aqui da mosquinha da fruta, eu tenho um par de genes controlando o tamanho das asas e o tamanho das patas ao mesmo tempo. A interação gênica vai ser quando dois genes ou mais controlam uma característica. No caso, a nossa inteligência é controlada não só por um par, mas por vários pares de genes. São genes se interagindo para controlar uma característica. Herança quantitativa é um tipo de interação gênica que a característica depende de quantos genes dominantes vão existir. Se não tiver nenhum gene dominante, por exemplo, na cor da pele, o indivíduo vai nascer branco. Se tiver pelo menos um gene dominante, ó, o indivíduo nasce mulato claro. Se tiverem dois genes dominantes, o indivíduo nasce mulato médio. Se tiverem três genes dominantes, ó, o indivíduo nasce mulato escuro. E se tiver os quatro genes dominantes, né, os dois genes alelos, os dois pares de genes alelos, o indivíduo nasce negro. A gente diz que é herança quantitativa porque depende da quantidade de genes dominantes para manifestar a característica. A epistasia vai ser quando um par de genes ele interfere no outro par. É um tipo de interação gênica que um par interfere no outro. A gente chama isso de interação epistática.